Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 e versos 5, que nos diz assim: Quando a Deus fizeres algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que voltares, paga-o. Melhor é que não voltes do que voltes e não pagares. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Voto. Como fazer? Voto é uma promessa solene que se faz a Deus em benefício próprio ou de alguém, manifestando uma vontade própria. É também um juramento entre você e Deus. Mateus capítulo 5, versos 33 ao 37, Gênesis capítulo 28, versos 20 ao 22, Jó capítulo 22, versos 27, Atos dos Apóstolos capítulo 18, verso 18 e Salmo 76, versos 11. Primeiro, na cultura israelita, votar era algo tão sério que Jesus disse: de maneira nenhuma jurei pelo céu, pela terra, nem por Jerusalém. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versos 34 ao 37. Porém, tem que ser voluntário. Mas uma vez feito, era irrevogável na cultura israelita. Deuteronômio, capítulo 23 e versos 23. Segundo, Salomão nos adverte em Eclesiastes, o qual lemos, que é tolice prometer algo a Deus e não poder cumprir, ou até brincar com Deus, cumprindo parte do voto. Melhor é não votar do que fazê-lo e não ser capaz de cumprir. Número, capítulo 30 e o versos 2, como também Eclesiastes, capítulo 5, versos 4 ao 7. Terceiro, o voto que fazemos a Deus, primeiro, ele é voluntário. É da própria vontade, da nossa própria vontade, porque Deus não obriga ninguém a votar. Contanto, fazendo ou votando, torna obrigatório em cumpri-lo. Deuteronômio 23, 23 e número 30, do 2 ao 4. Quarto, há voto que tem que ser particular e oculto, para que o diabo ou alguém venha intrometer-se e impedi-lo o seu cumprimento. Levítico capítulo 27, versos 2 e número 30, do 3 ao 8. Quinto, tem votos que é precipitado, que foi o caso de Jefté, em Juízes capítulo 11, do versículo 30 ao 40, como também de Saul, em 1 Samuel capítulo 14, versos 24 ao 30, e outros servos de Deus, mas mesmo assim sendo precipitado, fazendo ele, tem que cumpri-la. Louvado seja o nome de Jesus. Sexto, quando alguém se compromete em fazer um voto a Deus, essa pessoa se obriga em maior responsabilidade. Mateus 5, do 33 ao 37. E tem que cumpri-la, para não se arcar com grandes consequências para com ele mesmo, aleluia, e para com Deus, que são, primeiro, Deus tem como tolo, igual àquela pessoa que não tem nenhum juízo, um louco, Eclesiastes 5 e 4. Segundo, essa pessoa está em pecado e de maneira nenhuma essa pessoa prosperará, Deuteronômio 23, versos 22. Terceiro,
Deus se ira contra esse tal, porque procedeu sem confiar em Deus. Eclesiastes capítulo 5, verso 6. E o que é apresentado a Deus no voto? Ou o que é apresentado no voto a Deus? O que é apresentado? Vamos lá. Na cultura israelita se apresentava várias coisas a Deus como voto, no qual nós também podemos apresentar alguns desses e outros como pessoas ou a própria vida, animais, casas, terras, louvores, sacrifício e etc. Descrito em Gênesis capítulo 28, versos 20 ao 22, Levítico 27, do 1 ao 22 ou ao 21, Número capítulo 30, versículo 1 e versículo 16, Deuteronômio 23 e 23, Salmo 61, versos 8, Atos dos Apóstolos 18, 18, Atos dos Apóstolos capítulo 21, verso 23, Salmo 76, 11, Salmos 132, do 2 ao 5, Isaías capítulo 19, verso 21, Jó capítulo 22, verso 27, Naum capítulo 1, versículos 15 e 2 Samuel capítulo 15 e o versículos 8. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.